Paz e graça, irmãos queridos. Amém. A notícia da semana foi o corte do meu cabelo. O pessoal quer sempre uma coisa para falar. Bem ou mal, falem de mim. Né? Uns disseram: "E pastor, você está revoltado? Ficou horrível." Outros disseram: "Ó, que chique, que fashion, ficou lindo." Uma hipocrisia linda, né? Mas a definição melhor que eu tive foi de Breno, Breninho de Adelson, criança. Eu ia passando aqui no salão social, encontrei com o Breno, aí chegou a mãe, Lúcia, e ele disse: "Mãe, quem é ele?" Né? Criança é, né? Ai, ai. Irmão, nessa manhã, nós queremos eu quero partilhar com vocês lições da vida de Jonas. Eu quero que você abra a sua Bíblia neste texto. Jonas fica depois de Amós. Não sei se ajudou. Amós, Obadias, Jonas. Antes de Miqueias. Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu quero ler o texto inteiro com a igreja. O livro de Jonas. Você que está em casa e acompanha pela internet, eu recomendo você pegar a sua Bíblia para acompanhar o texto, lendo também aí neste culto que você presta em casa. Acompanhe a leitura que vou fazer. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: "Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim." Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: "Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos." E diziam uns aos outros: "Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal." E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: "Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu?" Ele lhes respondeu: "Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra." Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram:
que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Com isto,
Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, se assentou ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor, Deus, nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou ao extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele disse: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E com essa pergunta encerra o livro de Jonas. Quero considerar algumas coisas com os irmãos nesta manhã. Em primeiro lugar, este livro é tão repleto de coisas extraordinárias, estranhas, que é um dos livros prediletos dos críticos da forma, para afirmar que é uma alegoria, que se trata de uma parábola, que não são verdadeiras algumas afirmações, nem alguns fatos, e citam muitas dessas questões, como, por exemplo, eles questionam o fato de uma pessoa permanecer viva durante 3 dias e 3 noites, no ventre de um peixe, por maior que seja, no fundo do mar, nessas condições, sem oxigênio, impossível em condições normais. Como também citam como um fato alegórico a conversão em massa de uma grande cidade como a cidade de Nínive, grande para aquelas proporções, para aquelas civilizações, uma cidade de mais de 120.000 pessoas, todos ao mesmo tempo, a uma só voz, se converterem. E assim cada um desses elementos extraordinários são colocados em xeque pelos críticos da forma. Eu quero iniciar essa análise dizendo que o próprio Senhor Jesus usou o livro de Jonas para fundamentar a sua mensagem. Ele citou 2 dessas verdades. Curiosamente, esses 2 elementos mais extraordinários que os críticos da forma querem desconfigurar. Jesus citou em Mateus capítulo 12, disse que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem também ficaria no
no centro, no ventre da terra. E citou também o arrependimento dos ninivitas, como um fato histórico. Assim como os ninivitas, ouvindo a palavra, se arrependeram, haverá um rigor menor a respeito deles no dia do juízo. Citou como um fato histórico exatamente os pontos críticos para aqueles que querem desestruturar e desmentir a Escritura. Então, para nós, os crentes, que creem na ressurreição do Filho de Deus, e creem no Evangelho como sendo a boa nova para a nossa salvação, conquanto haja elementos e fatos incríveis, estranhos, humanamente impossíveis, cremos que o livro de Jonas é um livro histórico e verdadeiro, porque o próprio Senhor Jesus o tomou como sendo verdadeiro. A grande cidade de Nínive, como o Senhor Jesus disse, e como também o próprio profeta se refere a ela, era uma cidade, para as proporções daquele tempo, uma grande cidade importante por ser a capital do império, e habitar ali muita gente de outras nacionalidades, mas era uma cidade de pouco mais de 120 mil pessoas. Não é uma referência para nós. Quando se fala em grande cidade, hoje a gente pensa em Salvador, com 2,5 milhões, beirando 3 milhões de habitantes. Mas era como Simões Filho, como Barreiras, mais ou menos cidades assim, desse porte. E o texto diz que era uma cidade que deveria ser palmilhada ou percorrida cerca de 3 dias. 3 dias para percorrê-la. Não é uma referência também para nós, como prazo, como tempo, porque nós temos outras referências de instrumentos para percorrer uma cidade, seja de helicóptero, ou de carro, ou até de bicicleta, ou a pé. Não é essa a referência. 3 dias para percorrê-la era no sentido de ir de casa em casa e alcançar aquela população. A mensagem que Jonas prega é uma mensagem de juízo, é uma mensagem contra a cidade. Deus disse, vai a Nínive e clama contra ela. Não era uma mensagem de graça, para a salvação. Era uma mensagem condenatória, de juízo sobre aquele povo. E o texto diz que Jonas, então, toma a decisão, consciente, de ir para outra banda, sentido contrário, foi para Tarsis, conscientemente para fugir da presença do Senhor. Tomou um barco, não era um grande navio, não era um transatlântico, não havia essas grandes embarcações, e ele se mistura àqueles passageiros de várias partes, e então o mar começa a empolar-se, começa a se tornar revolto, a ponto de o navio quase ir a pique. Era uma média embarcação que era usada naquele tempo. E o texto diz que, curiosamente, todos desesperados, cada um clamando ao seu Deus em desespero por suas vidas, e Jonas dormia no porão profundamente, ao ponto de o mestre descer até lá e dizer, rapaz, o que é que está acontecendo com você? Está todo mundo desesperado e você agarrado no sono. Clama também ao seu Deus, quem sabe esse Deus pode nos responder. E então a história que vocês acompanharam, eles chegam onde todos estão e eles perguntam o que é que está acontecendo. E Jonas conscientemente diz, olha, a verdade é eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus que criou os céus e a terra, o mar.
e é por minha causa que tudo isso está acontecendo. E só há um jeito de o mar se acalmar, é vocês me tomarem e me jogarem na água. E eles não fizeram isso de imediato, continuaram remando, mas quando viram que cada vez mais o mar se agitava, então resolveram pedir misericórdia ao Deus deles, pelo mal que eles achavam que iam fazer, era uma coisa dramática, mas então pegaram Jonas e lançaram nas águas e imediatamente o mar se acalmou. Depois da oração de arrependimento de Jonas, o peixe o vomitou na praia. E Jonas foi a Nínive e pregou a mensagem que Deus mandou que ele falasse. Curiosamente, Jonas não esperava isso. Do rei, a pessoa mais simples da cidade, houve uma comoção que a gente lendo não tem noção. Depois leia de novo com calma e veja, para ver se você tem condição de imaginar o que é uma cidade com mais de 120 mil pessoas, todas se cobrirem de pano, de saco, colocarem cinza na cabeça, os animais, todos, fossem os domésticos e os animais do campo, os seus donos comovidos, chorando, arrependidos, tirarem os animais do campo para que jejuassem, entendendo que Deus estava irado e que somente um arrependimento genuíno, profundo, poderia trazer sobre Deus e para Deus um sentimento que gerasse nele compaixão e então houvesse perdão para eles. E isso aconteceu de fato. Choro na cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio. Jonas pregou sobre isso, mas não acreditou, não imaginava que isso acontecesse dessa forma. Então Jonas fica irado, sai da cidade, fica no monte, olhando de longe, tentando imaginar o que ia acontecer com a cidade, diante de tal arrependimento, de tal comoção, de tal impacto da mensagem que ele havia pregado. E vendo que não teve jeito, até as crianças, a cidade havia se convertido, ele pediu a morte, queria morrer. Então Deus dá aquela lição, enviando uma planta que cobre a sua careca, depois a planta morre, e vem o sol de novo e esquenta a cabeça de Jonas. Deus dá aquela lição e termina o livro, dizendo que se Jonas se incomodou com uma planta que nasceu tão rápido e tão rápido morreu, muito mais o Senhor, com tanta gente e até os animais de uma grande cidade. Algumas coisas rápidas para a nossa meditação. Primeiro, notem no livro que todos obedecem à voz de Deus. Todos. O mar obedeceu à voz de Deus para ficar revolto e obedeceu de novo à voz de Deus para se acalmar. O peixe ouviu a voz de Deus e obedeceu para ir tragar Jonas e depois para ir vomitar Jonas. A cidade ouviu a voz de Deus e se arrependeu. A planta obedeceu à voz de Deus, o verme obedeceu à voz de Deus, o vento oriental obedeceu à voz de Deus, menos Jonas. O profeta. Uma coisa para a gente pensar. Segundo aspecto que quero deixar para a nossa meditação. A revolta de Jonas não era falta de fé. A revolta de Jonas não era por ser ele um profeta desprovido de compaixão pelas almas, ou ainda por não conhecer a lei de Deus e estar descomprometido com a voz profética. Não era isso. O problema de Jonas era Nínive, era a Assíria. É um problema gravíssimo que tem uma continuação profética de Jonas
não sabia, mesmo sendo profeta. Vou explicar isso a você. Jonas era filho de Amitai, que era profeta também, nos dias de Jeroboão II. Jeroboão II foi um dos piores reis que Israel já teve, pela crueldade, pela maldade, pela malícia e pela idolatria. Nesse período, Israel foi tombado, inclinado à idolatria, se apartou de Deus, e Amitai era profeta nesse período. A Assíria era a grande nação inimiga de Israel, que oprimia Israel desde o grande até o menor. Deixou marcas profundas de crueldade, de perversidade no povo de Israel. Jonas era filho de Amitai e cresceu debaixo da opressão assíria. Jonas cresceu num povoado muito próximo daquela localidade, ouvindo as ameaças dos assírios. O tempo inteiro cresceu vendo Israel, seu povo amado, sendo humilhado, oprimido, julgado, e tanta gente morta, daqueles que não eram idólatras. Esse é o contexto de Jonas. Ou seja, querer a morte, a desgraça do inimigo, o juízo de Deus sobre os inimigos, não era errado. Ou seja, não tinha nada de errado com o desejo de Jonas de que Deus subvertesse, julgasse, aniquilasse Nínive. Não tinha nada de errado com isso, porque essa era, em plano geral, a vontade de Deus expressa para os inimigos de Israel. Essa era a oração de todos os demais profetas a respeito dos inimigos de Israel. Temos como exemplo, quando Israel foi para a Babilônia e ficou ali 70 anos, a oração que está no Salmo 137 é pedindo exatamente isso. O profeta ora, e está no Salmo 137, dizendo: Vinha de Babilônia que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago que nos fizeste, do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Era a oração do profeta. Era o desejo dos filhos de Israel contra os inimigos de Israel. E essa era a oração de Jonas. E a mensagem dele era a mensagem de juízo sobre aqueles inimigos. Não tinha nada de errado até aí. O problema de Jonas não era falta de paixão sobre as almas. Era o senso de juízo sobre os inimigos de Israel. Terceira e última consideração é que Jonas não sabia o que só Deus sabia. É que o que Deus tinha para Nínive era um plano profético a respeito da graça revelada e trazida àquele que não era povo, àquele que não era da aliança abraâmica. Salvação aos que não eram chamados seu povo. Graça revelada aos inimigos. Jonas não sabia disso. Como tantos outros fizeram tantas coisas, sem saber que Deus tinha e tem um plano soberano. Foi uma surpresa para Jonas, porque ele não sabia que o plano de Deus era revelar a sua graça aos inimigos. Porque em Romanos capítulo 8 está dito lá que Ele nos
salvou, sendo nós ainda pecadores, inimigos, contra a aliança. É uma revelação da misericórdia de Deus sobre aqueles que são inimigos. Então, Jonas é tido como um profeta desobediente. Mas notem no texto que eu li inteiro de propósito, que ele sabia desde sempre qual é o caráter de Deus. Ele diz no final do livro que ele fugiu porque sabia que Deus é clemente e misericordioso. Ele tinha essa consciência. E esse Deus de Jonas é o Deus que está aqui entre nós nesta manhã. O Deus que conhece a nossa vida. E o Deus que pode mover os céus e a terra. E dar ordens ao vento, ao mar, ao verme, às coisas inanimadas, para cumprir o seu propósito. Porque nada pode resistir à vontade de Deus. E aquilo que pode parecer o mais improvável, o mais impossível, pode acontecer segundo a vontade de Deus. Nínive era inimigo cruel de Israel, como o povo assírio. Merecia a morte, o juízo. Hoje existem inimigos da igreja, talvez por quem a igreja nem ore, nem tenha vontade de orar, querendo juízo de Deus. Isso pode ser exatamente quem Deus quer mover as águas, mudar a circunstância e alcançar. Talvez aos nossos olhos, aquela pessoa amiga do Evangelho, que aceita um folheto com um sorriso nos lábios, aquela pessoa de coração tão bondoso, que aceita o nosso convite e vem à igreja, seja a pessoa excelente para ser evangelizada, a quem Deus quer alcançar. Mas aquele que ridiculariza, aquele que blasfema, aquele de coração bem duro, seja aquele que não merece a misericórdia de Deus. E eu contei uma certa feita, vou repetir agora para encerrar esta reflexão. Eu ouvi de um pastor a respeito de um assalto que aconteceu a um crente. E esse crente disse que depois de liberto iria orar a Deus pela vida daqueles malfeitores para que se convertessem. E esse pastor disse: pois eu penso o contrário. Minha oração a Deus é que, se eles não forem eleitos, mandem direto para o inferno. E se forem eleitos, risque o nome do livro da vida. Pois esses são os que nós precisamos clamar. Porque Deus é misericordioso sobre todos, inclusive sobre nós, que não somos melhores do que os piores. Só estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor.